Eu quero que você abra ali a sua Bíblia em Tiago 4:8 e hoje nós vamos falar sobre a reciprocidade de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Vamos ler agora ali na NVI ou na NVT. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Também quero aproveitar e já ler o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ou em outra tradução diz, agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Isso, na revista e atualizada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Podemos ler juntos esse versículo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esses textos ele fala sobre uma lei, né? Os estudiosos da palavra chamam da lei da reciprocidade de Deus. E nós vemos isso também. Hoje tem se falado, ampliado esse tema não só na questão espiritual, né? Na questão do universo, física quântica, tem tantas coisas que têm sido ensinado. Mas nós sabemos que o mundo espiritual ele é regido por leis espirituais. E a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece, ele sofre por causa da falta de conhecimento. E então, algumas verdades, por mais que nós já conheçamos, nós precisamos trazer à nossa memória, refrisar assim, né? Esses ensinos, esses conhecimentos, para que nós possamos rever também o nosso posicionamento diante daquelas verdades, diante daquele princípio. E a lei da reciprocidade é algo que nós constantemente temos que estar olhando para dentro de nós e nos questionando como que nós temos agido para com Deus. Então, o nosso comportamento levará cada um de nós a determinados resultados. Reciprocidade fala do ato de ser recíproco, né? Aquele que se dá ou faz em recompensa de coisa equivalente, ou então mutualidade, ou então troca, ou então compartilhamento, cooperação, né? E esse texto, claro que nós não baseamos o princípio da reciprocidade apenas nesse texto, porque nós sabemos que precisamos pelo menos em 3 lugares ensinando sobre um princípio para que ele seja realmente um versículo, um princípio, né? Não podemos pegar só em um lugar e dizer que não é isso. Por toda a Bíblia, nós podemos ver textos que corroboram para que essa lei de Deus, né, se torne real aí nas nossas vidas. E ao longo dessa ministração nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes quando nós falamos sobre a lei da reciprocidade, falando sobre a medida conforme o meu comportamento, ou a medida que eu obedeço, que eu correspondo com Deus, então Deus corresponde comigo, muitas vezes há questionamentos com relação, por exemplo, à soberania de Deus, ao plano, ao propósito de Deus, essas coisas. E a Bíblia fala que como pode o homem fazer um plano sem antes consultar ao Senhor, e nós sabemos que tudo isso envolve, então, nós buscarmos a direção de Deus e também nós estamos sempre dependentes da vontade de Deus. Então, se eu vou buscar uma direção, se eu devo ir ou não ir, por exemplo, eu estou dizendo, Senhor, eu quero a Tua vontade para a minha vida. Eu quero que o Senhor me direcione em todas as coisas. Mas a lei da reciprocidade, ela não fala sobre isso, que então eu vou alterar, então, ali a direção de Deus, o plano de Deus para a minha vida. Mas ele fala de uma correspondência de Deus à medida que eu também o busco. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais também, então, Ele vai corresponder comigo, né? E nós vemos com relação à salvação, por exemplo, até nós estarmos salvos, a Bíblia nos fala que então Deus deseja que todos sejam salvos, e o amor de Deus está ali buscando envolver todos os homens, né? E a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro para que a pessoa então venha e se aliancie com Deus. Mas a partir do momento então que ela se torna filho de Deus, ela precisa
corresponder. Então, nós todos fomos convidados a sermos salvos, mas a partir do momento em que nós se aliançamos, somos salvos, quando nós nos tornamos filhos, a necessidade de nós correspondermos com Deus, né? Nós temos ali recíprocos diante daquilo que o Senhor coloca para nós. E a primeira coisa que eu queria aqui mencionar é com relação ao trato de Deus para conosco, né? A nossa atitude, então, vai determinar como Deus nos trata. Nesse texto aí de 1 Samuel 2,30 diz: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometia a essa família e a linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. 31. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Vamos dizer juntos? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqui é mais um texto que fala com relação à nossa atitude. Levítico 26, 23, 24. Deus vai corresponder aí conforme a nossa atitude, né? Levíticos 26, 23 e 24 fala ali que o Senhor estará contra aqueles que desobedecerem. Se apesar disso, né, se apesar de todas aquelas coisas que ele vem citando, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, quer dizer, quem que está agindo aqui? O povo está se opondo, está desobedecendo, então Deus está sendo recíproco na atitude deles. E ele diz: eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. O outro texto está ali em 2 Crônicas 15, 2. Ali Azarias vai até o rei Asa e ele passa essa mensagem, né? Ele diz: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão, volta ali, quando vocês estão com Ele. Pode passar. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. E assim nós vemos nas Escrituras muitos textos falando sobre a reciprocidade de Deus. Se você trata Deus diferente, será tratado de maneira diferente. Um texto muito tremendo que fala sobre isso, está lá em 2 Crônicas 16, 9, que diz que Ele dá forças aos que são fiéis com Ele. Ou então, dependendo da tradução, ele diz assim, vamos ver na Almeida Revista e Atualizada, ele diz que Ele se mostrará forte para com aqueles, né? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, há uma necessidade da nossa parte, depois que nós conhecemos ao Senhor Jesus, em nós nos aproximarmos dele. A nossa responsabilidade é buscar ao Senhor, se aproximar do Senhor, e se nós nos aproximamos, se nós cremos, lógico que nós vamos obedecê-lo. Muitas vezes nós vemos as pessoas se aproximando de Deus e nós também, de uma maneira geral, fazemos isso. Nós buscamos Ele por causa das nossas necessidades, porque nós queremos proteção, porque nós queremos livramento, porque nós queremos intervenções na nossa vida. Mas a Bíblia, ela fala que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos abençoa, mas a Bíblia está nos falando que o Senhor, Ele vai ser recíproco conforme a atitude, a motivação do nosso coração. Então, primeiramente, nós devemos buscar a Deus e servir a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, ou nos oferecer, ou nos abençoar, ou nos proteger, mas por aquilo que Ele é, porque Ele é um Deus soberano, Ele nos amou primeiro, nós somos rebanho do seu pastoreio, né? Então nós correspondemos com esse amor que Ele tem pelas nossas vidas. Então nós nos entregamos a Ele, declaramos que Ele então vai ser o Senhor das nossas vidas, mas nós precisamos
buscá-lo. O Senhor não vai ficar correndo atrás de nós para que nós venhamos a obedecer a Ele e, em consequência, então, nós recebermos, né, aquela semeadura do que nós estamos fazendo. A lei da reciprocidade, ela não anula a lei da semeadura e da colheita. Mas ela vai ali mostrar, então, a intensidade dos resultados na nossa vida. Então, conforme então, eu semeio, então, com o meu coração ali rendido ao Senhor, eu vou semeando a obediência, eu vou semeando essa busca ao Senhor, o Senhor vai corresponder com o meu coração. E uma ilustração bem simples, para me fazer ser entendida com relação a essa lei, é a forma como nós tratamos os nossos filhos, né? Quando um deles vem até nós com uma atitude correta, né? Agradando ao nosso coração, nós automaticamente vamos corresponder àquela atitude. Se nós somos justos e como Deus é, vamos corresponder, ser recíprocos com aquela atitude dos nossos filhos, né? Isso não afeta, então, o amor de Deus pelas nossas vidas, assim como uma má atitude dos nossos filhos não afeta o quanto nós amamos os nossos filhos. Nós vamos amá-los da mesma maneira como nós já os amávamos antes deles aprontarem alguma coisa ruim. Mas quando nós agradamos, quando os nossos filhos agradam, correspondem, quando eles nos obedecem, nós também temos uma atitude positiva para com os nossos filhos, não temos? Né? E é espontâneo da nossa parte nós também correspondermos. Puxa, ele fez o que deveria realmente ser feito, ele me obedeceu, ele se esmerou, então eu vou fazer isso por ele também, ou então eu vou comprar aquilo e vou presenteá-lo. O nosso coração corresponde à atitude dos nossos filhos. E a lei de reciprocidade, ela tem, mais ou menos aí, diante desse exemplo, essa correspondência de Deus para conosco. E o texto está dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós outros. Ou em outra tradução diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então Deus, Ele está nos altos céus, mas Ele também é onisciente, Ele está em todos os lugares, mas nosso coração precisa estar disposto em buscá-lo. Então nós podemos passar 24 horas do nosso dia sem nós nem falarmos com Deus. Nós podemos passar uma semana, um mês, Deus está ali na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência sobre o universo. Mas nós é que temos que ligar o nosso coração ali com Ele, o nosso pensamento com Ele. Muitas vezes você passa um dia todo agitado e Deus talvez está querendo ali lhe dar uma direção, mas você, na sua agitação ou na sua correria, no seu ativismo, não para ouvir Deus. Não treina os seus ouvidos e também não para ter tempo para adorá-lo. Nós sabemos que da mesma forma pode acontecer na nossa casa. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo. Nós podemos morar sob o mesmo teto que os nossos filhos. Eles podem passar um grande número de horas dentro da casa, ou seja, dormindo, ou se alimentando, ou fazendo outras coisas, e nós podemos não ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Nós podemos não parar e olhar nos olhos, observar como ele está, ou o que ele pode estar sentindo, ou o que ele pode estar pensando. Ou então nós podemos estar tão agitados que não temos nem correspondência para ouvi-los, para saber o que eles têm a nos dizer. E da mesma forma nós podemos agir com Deus. Nós podemos simplesmente ignorá-lo. Nós podemos simplesmente só buscá-lo quando houver uma necessidade emergente ali. Eu creio que você pode passar por isso com seus filhos também. Receber uma ligação só quando precisa de um Pix. Vem um pai, uma mãe, quando está necessitando de alguma coisa.
Eu creio que isso acontece com vocês também. Não? Não acontece com ninguém? Então essa deve ser a nossa atitude para com Deus. Nós precisamos buscá-lo, não ignorar a Ele. E tem um texto muito tremendo ali de Salmo 18 de 37 nós já lemos, Salmo 18, 25 e 26, falando da atitude de Deus conforme a nossa atitude. Ele diz: para o benigno, benigno te mostras, para o íntegro, também íntegro. Pode passar. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, porque Deus não pode ser perverso, então não há uma correspondência na perversidade, mas Ele se mostra inflexível. Então, nós poderíamos refletir hoje em qual tem sido as nossas atitudes para com Deus. E muitas vezes você pode estar aflito e dizer: Deus, onde o Senhor está? Parece que o Senhor não está em lugar nenhum. E Deus pode simplesmente, de repente, olhar para nós e dizer: e você está onde? Cadê você nesse dia? Cadê você nesse mês? Cadê o nosso tempo de relacionamento? Então a lei da reciprocidade, ela afeta diretamente o nosso relacionamento. Não afeta a lei da semeadura e da colheita. Quando nós alcançamos a salvação, nós dependemos da graça. A Bíblia diz: pela graça, nós somos salvos. Então, pela graça de Deus, esse favor imerecido, esse presente, Ele nos alcança, mas nós precisamos corresponder em fé. E ali, a partir desse momento, nós precisamos continuar então buscando e correspondendo com o coração de Deus. Com relação a essa questão também da graça de ser esse poder capacitador que está à nossa disposição. Então vocês imaginem os depósitos de água aí da nossa cidade, muitos depósitos preparados já com saneamento aí pela Sanepar, tratados, e através do saneamento e das torneiras na nossa casa, nós recebemos a água que esse órgão, essa instituição providencia para nós. Mas se não houver um encanamento até a nossa casa, se nós não abrirmos a torneira, nós não vamos usufruir desta água. E a graça de Deus, ela está à nossa disposição, sim, sempre. Mas ela também vai precisar que nós acionemos através da nossa fé, da nossa atitude, essa graça que está à nossa disposição. Então, a lei da reciprocidade, ela não vai afetar a graça de Deus, a soberania de Deus, e nem a lei da semeadura e da colheita, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas ela afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Então Deus faz distinção de atitudes, Ele não faz distinção de pessoas. E a Bíblia fala sobre isso. No Antigo Testamento, quando o Senhor estava ali instruindo o povo sobre a oferta que cada um deveria oferecer com relação a si mesmo, a oferta era a mesma, tanto para os ricos como para os pobres. Então esse texto está nos mostrando que Deus não faz distinção ali de pessoas, mas faz distinção sim de atitudes. Então nós estamos vendo isso. Conforme a nossa atitude, haverá uma reciprocidade ali da parte de Deus dentro daquilo que nós, conforme nós agimos, 2 Coríntios 9, 6 fala sobre essa lei, da semeadura e da colheita. Nós não vamos lê-la, mas você pode ler em casa, é um texto bem conhecido. Romanos 8:8, então todos são amados, mas devem agradá-lo. Então diz assim: portanto, aos que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quer dizer, automaticamente, se eu não estou no Espírito, se eu não busco a Deus, desenvolvo a minha vida com Deus, eu vou estar na carne, então não vou estar agradando a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1 fala sobre a maneira de viver. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira
que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, está falando sobre nós agradarmos a Deus. Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós servimos a Deus, amamos a Deus e nos aliançamos com Ele, mas nós precisamos ter o desejo de agradar o coração de Deus. Então, não se trata de fazer as coisas mecanicamente, mas de desejar corresponder com o coração de Deus. Desejar agradar o Senhor, se preocupar com o coração dele. Puxa, eu não vou pecar. Claro que se eu pecar, eu tenho uma consequência no mundo espiritual, eu não quero essa consequência. Mas o meu primeiro motivo em obedecer ao Senhor deve ser para não ferir o coração de Deus. Então, quando nós passamos a entender isso, que eu preciso me aproximar de Deus, que eu preciso agradar a Deus, a minha qualidade de vida vai ser afetada, né? Porque ali Deus vai também então ser recíproco com as minhas atitudes. O segundo ponto aqui você é o limite. Nós é que vamos limitar o agir de Deus, as bênçãos de Deus, a intensidade nas nossas vidas. O nosso comportamento, ele aciona leis espirituais. Claro que aqui nós comentamos sobre várias questões, sobre obediência, sobre semeadura, mas nós estamos focando na lei da reciprocidade, sobre nós nos aproximarmos, agradarmos ao coração de Deus. Então, o nosso comportamento, o nosso posicionamento nos leva a determinados resultados. Então, conforme as minhas atitudes, eu vou ter, então, os resultados. Quanto eu vou experimentar de Deus? Eu mesma que vou decidir. Por que tem pessoas que têm tanto prazer de estar na presença de Deus e desenvolvem um nível profundo de intimidade com Deus? Porque aquela pessoa decidiu buscar a Deus, decidiu organizar a sua agenda a ponto de reservar mais tempo de adoração, mais tempo de contemplação. Ela então investiu, ou então, como nós dizemos, gastou mais tempo com a palavra, mais tempo em oração. Ela está sendo fiel para com os seus cultos, para com o seu tempo de adoração, de rendição, de quebrantamento, de busca. Depende então de cada um de nós, o que nós vamos experimentar. E muitos de nós nos aliançamos com Deus e acabamos vivendo uma vida cristã medíocre. Porque nós não estamos nos aproximando mais dele. Não é o suficiente aquilo que um dia, puxa, eu me aproximei até aqui, eu falei uma frasezinha lá com Deus e eu senti um toque do Senhor, foi tão bom. Mas cada dia que passa nós precisamos nos aproximar mais. Quando você está ali iniciando um processo de relacionamento, vamos dizer de uma amizade, você dar um oi é um início. Você dar um oi com um sorriso é um início melhor ainda. Mas como que uma amizade vai se desenvolver só com essa atitude de oi e sorriso? Ela ficou limitada. Então nós dizemos, eu tenho um relacionamento bem superficial, bem basicão. Mas se eu me proponho como é que você está? Ai, puxa, hoje, olha, aconteceu isso comigo. Me proponho a contar alguma coisa. Eu me proponho a saber o que aquela pessoa pensa. Eu me proponho a saber quais são os princípios, os sonhos, enfim, e ali eu posso ir estreitando o meu relacionamento com aquela pessoa, à medida que eu gasto tempo naquele relacionamento, conversando, me interessando, me dedicando, né? E quando nós desenvolvemos então uma amizade bem forte, um nível de intimidade, houve mais investimento, houve mais conversa, né? Houve mais
correspondência, houve mutualidade, né? Eu vi aquela pessoa, olha, aquela pessoa está aqui, eu vou até ela. Houve uma disposição do meu coração. E a mesma coisa nós podemos dizer com relação ao nosso relacionamento com Deus. Se eu é que vou limitar. Se para mim, não, Deus, eu vou vir aqui te dar um oi uma vez por semana no domingo. Então você delimita. Não, o teu relacionamento é isso. Quando você precisar de uma direção, teus ouvidos não estão afinados o suficiente para conseguir discernir a voz do Espírito Santo. Porque tem pessoas que são direcionadas e obtêm sucesso nas coisas básicas da vida. Porque aquela pessoa estreitou um relacionamento com Deus, busca a direção de Deus em todas as coisas. Então é claro que ela tem ali o guia, ela tem um amigo, ela tem um consolador, então ela sai na vantagem das outras que não estreitaram um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. O mover de Deus será em minha vida do tamanho da minha fé. Tem uma passagem ali em 2 Reis 13, 14, 19 ao 25, podemos até ler o iniciozinho ali. Nós vemos então que o homem de Deus, ele fica indignado com relação à direção e atitude de fé ali, podemos dizer, a falta de fé. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então ali Eliseu, ele vai e ele dá uma orientação com relação a algo que traria uma vitória para o povo de Israel. E ele fala ali que essa era a vitória, ele prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Mas quando o rei então começa aquele processo ali, de atirar as flechas, ele atira só 3 vezes, mas a Bíblia diz que ele tinha que ter atirado 5 ou 6 vezes para exterminar os inimigos de uma vez. Mas ele só fez 3 e parou. Ele não estava correspondendo ali com aquela palavra de Deus. Então, eles tiveram, depois no versículo 25 fala que eles tiveram 3 vitórias com relação ao povo inimigo, né? Mas eles não exterminaram os inimigos totalmente, porque aquele ato profético traria esse extermínio do povo inimigo, ou então limitaria aquelas vitórias. E há uma frase que nós repetimos muito aqui, daquele autor, do John Bevere, né, que diz que Deus não responde necessidades, mas Ele responde fé. Em outras palavras, o Senhor corresponde à fé do nosso coração, à atitude de fé do nosso coração. Então muitas vezes nós ficamos frustrados e até amargurados com Deus, porque o Senhor já não está vendo aqui o meu sofrimento, o Senhor não está vendo aqui o que eu estou passando, eu estou precisando de uma intervenção, não vai fazer nada. Sabe quando nós estamos estressados assim, queremos transferir a culpa para alguém, né? Mas Deus, Ele conhece as nossas necessidades, mas depende da nossa fé. Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Então, depende dessas também atitudes nossas de fé. Se eu creio, eu falo, não é isso que a Bíblia diz? Se eu creio, se a fé é a firme convicção, eu já estou visualizando, já estou mentalizando isso. Ontem nós estivemos ali num treinamento, ontem ali num treinamento em Curitiba, e na palavra da sexta foi falado muito sobre isso, sobre o exercício da fé, através da tua fala e através também das imagens que você cria na sua mente, né? Que é um assunto abordado pelo aquele autor David Yong-Chu, falando sobre a 4ª dimensão, essa nossa disposição, essa nossa convicção interior em crer que Deus fará aquilo que a Bíblia diz que Ele fará, e nós falarmos, né, porque a boca fala o que o coração está cheio, e nós também já mentalizarmos, porque foi isso que Deus fez ali com Abraão. Abraão estava num momento de crise de fé, e então Deus
pede para ele sair daquela tenda, sair daquela limitação e ele olhar para o céu e ele começar a contar as estrelas. E Deus diz: olha, este vai ser o número dos teus descendentes, conta aí as estrelas, este será o número da tua descendência. Então Deus ativa a fé de Abraão através dele visualizar e dele também usar o campo da fala ali no cérebro, contando as estrelas. E nós sabemos que ali, então, houve uma vitória no mundo espiritual, houve o acionamento de uma lei espiritual, porque ele, no final ali do texto, diz que então ele creu. Abraão creu. Romanos 5:2 ali fala sobre aquele texto que eu citei aquela hora, o acesso pela fé à graça de Deus. Vamos ler esse texto. Por intermédio de quem, obviamente, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Então, o que nos deu acesso à graça? Por intermédio de quem obtivemos acesso. Você acessou. Você pode entrar num prédio de uma empresa, uma empresa, vamos dizer, de seguros, que tenha valores, vamos dizer. Se a entrada não está liberada, não foi deixado o seu nome lá, que você poderia acessar as dependências daquele local, sem acesso não, certo? Sem uma liberação não. E o que o texto está dizendo? Que então nós temos acesso, põe o texto ali para nós, pela fé, a graça. Então também nós precisamos corresponder. Então, para ter mais do rio de Deus, nós precisamos entrar nele. Não é isso que nós já pregamos aqui já inúmeras vezes sobre Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, que não é o rio que vai vir e invadir as nossas vidas, mas somos nós que vamos entrando no rio, nós que vamos ali delimitando até que altura que eu vou, que as águas vão molhar apenas ali o meu tornozelo, ou o joelho, ou os lombos, ou então eu vou permitir entrar e submergir naquelas águas. Eu que vou entrar. É uma atitude minha. E até quando foi ministrado para as crianças, foi dado um exemplo sobre isso, sobre um mergulhador que não tinha nunca tempo para entrar no mar, e um dia então ele se determinou que ele ia começar a buscar um tesouro que ele sabia que havia ali naquele mar. Então, a primeira vez ele foi e ele entrou até o joelho, e ali a água era tão cristalina que ele já começou a ver alguns corais, algumas coisas muito belas ali do mar e tal, e ele ficou encantado. Mas foi só um pouquinho. Depois ele entra um pouco mais, até o dia em que ele decide mergulhar ali profundamente, e ele começa a contemplar toda aquela diversidade marinha e aqueles animais que só tem ali, né, onde tem maior profundidade. O mar, aquelas belezas, aqueles peixes já existiam lá. Mas quem não tinha entrado era aquele mergulhador. E aquele mar estava diante dele sempre. E agora a pergunta para nós nós podemos experimentar mais intensamente a presença de Deus e as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quem está delimitando isso? Somos nós. Nós temos que acionar essa lei. E à medida que nós o buscarmos, que mais nós nos aproximarmos, que mais nós obedecermos, nos santificarmos, aí vai rompendo as barreiras, aquilo que me separa dele. Mas o Senhor vai se revelar a nós. Então, essa revelação ali, lembra ali aquele texto que nós lemos, e ele diz, com o benigno te mostras benigno. Por que Deus se revelou benigno com aquela pessoa? Primeiro ela foi. Com o íntegro ele se revelou
íntegro, porque primeiramente ele foi. E o terceiro e último aqui ponto é, se nós também cuidarmos dos interesses de Deus, Ele cuidará dos nossos interesses. Revisando ali o que nós mencionamos até agora, para nós acionarmos a graça, nós temos que ter essa disposição de crer, de obedecer, de agradar e de corresponder ao coração de Deus. Eu quero ler ali Êxodo 34, 24. Vejam que interessante falando sobre essa lei da reciprocidade. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subirtes para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. Havia uma determinação das festas oficiais e que o povo deveria então separar um tempo para que o povo então subisse ali, adorar e prestar ali também a sua oferta ao Senhor. E o que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou dar tudo para vocês, mas eu vou proteger, né? Ninguém vai cobiçar quando vocês subirem para vocês me adorarem. Quer dizer, vocês vão lá cuidar das coisas que eu falei para vocês cuidarem, vocês vão lá ministrar ao meu coração, vocês vão lá adorar, e eu vou aqui cuidar do interesse de vocês, eu vou proteger a terra de vocês. Mas tem mais textos a respeito disso, né? Quando eu ponho Deus em primeiro lugar, Ele também me supre, não é isso que diz Mateus 6,33? Buscai, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, se você me der prioridade, eu vou abençoar e trazer essa consequência sobre a sua vida. E eu quero ler ainda Ageu 1, do 6 ao 9. E ele fala ali sobre essa questão de nosso egoísmo, nós nos preocuparmos só conosco e abandonarmos, nesse caso aqui, a casa de Deus. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquitel furado. E aí vai falando sobre essas coisas ruins, negativas que estão ali na vida das pessoas, na vida do povo, e o Senhor diz, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Pode passar. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Quer dizer, vocês estão só preocupados nos seus interesses, vocês não estão edificando a minha casa, vocês não estão cuidando. Depois ali, você pode continuar lendo o texto, falando sobre isso, sobre a casa de Deus, ou nós podemos colocar aqui sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Então, se nós cuidarmos do interesse de Deus, também Deus vai cuidar dos nossos interesses, né? Então, 2 Crônicas 16, 9, nós lemos ali que os olhos do Senhor passam por toda a terra, né? E Ele se mostra forte para aqueles que são fiel para com Ele. Os resultados, né, serão baseados no nosso comportamento. À medida que eu me aproximo em fé, que eu busco, eu terei resultados na medida dessa minha busca, na medida dessa entrega. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o exemplo que está ali em Números 24, 14, que é a vida ali de Caleb. Nós sabemos de toda aquela peregrinação do povo de Israel no deserto, e todos, na maioria,
vamos dizer, não vou dizer todos, mas a maioria de nós sabemos que daquela geração, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa das atitudes de incredulidade do povo, Deus ali falou que nenhuma das pessoas daquela geração entrariam e desfrutariam da terra prometida, da qual estava diante deles. Mas apenas 2 homens, né? Josué, que foi o líder, que foi ungido para ser o sucessor ali de Moisés, e Caleb. E esse texto está falando dele e diz assim: agora, eis que vou ao meu povo, agora eis que vou ao meu povo, vem. Pode pôr para mim na Nova Versão Internacional ou na Nova Versão Transformadora, para ficar mais simples. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo. Acho que eu inverti aqui. Números 14 e 24, esse é o 24, 14, né? Eu inverti. Isso. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Ele teve um espírito diferente. Ele creu, porque ele disse, os outros disseram: como é que nós vamos conquistar essa terra? Eles agiram em incredulidade. Nós vamos ser consumidos, nós somos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram: não, vamos subir, Deus nos prometeu, vamos conquistar. O Senhor nos deu essa terra. Então ele teve essa correspondência com a promessa do Senhor. Ele creu. Ele agiu de acordo com aquilo que era necessário. A motivação do coração dele estava correta. E então o Senhor correspondeu com essa atitude de fé dele. Ele falou: não, todas as pessoas dessa geração não vão entrar. Mas ele abriu uma exceção para Caleb, porque ele teve um espírito diferente. Ele se revelou, a bondade de Deus se revelou diferente para com ele, né? Porque ele correspondeu ali ao coração de Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama igualmente a todos nós. Ele deseja que toda a humanidade seja salva. Mas conforme as nossas atitudes em buscá-lo, em agradá-lo. E eu creio que a nossa vida precisa ser pautada por isso. Pautada pela pergunta se nós estamos agradando ou não o coração de Deus. E isso tem sido chave para mim. Porque muitas vezes ao rever alguma atitude minha, eu me pergunto: isso está agradando o coração de Deus? Essa minha atitude agradou o coração de Deus? Essa minha resposta agradou ou desagradou o coração de Deus? Porque muitas vezes pode não ser até não ser um pecado, mas você fica na neutralidade. Eu não mato, não roubo, não estou fazendo mal para ninguém, mas também você pode não estar buscando Ele da maneira como Ele deve ser buscado. Talvez você não esteja honrando como Ele deve ser honrado. E eu creio que em tudo, por exemplo, eu estou cansado num domingo. Será que eu vou tirar um tempo para o culto ou vou ficar aqui na minha casa descansando? Será que eu me preocupo? Deus, o que o Senhor deseja? Qual que é o desejo do seu coração? Eu vou te agradar se eu for? Se eu for lá cultuar com os meus irmãos, eu vou agradar o teu coração? Deus, se eu agir com a minha esposa dessa maneira, eu estou te agradando? Deus, se eu responder àquela pessoa, minha vizinha, dessa forma, eu estou ferindo o seu coração? Ou estou, correspondendo com o que diz a tua palavra? Estou obedecendo aos teus mandamentos? Irmãos, existem muitas leis espirituais, mas hoje eu queria que você fosse para casa com essa pergunta: eu tenho me aproximado de Deus
na medida do que eu espero que Ele corresponda comigo? Porque talvez você está esperando muito do Senhor, em muitas áreas, e você talvez tenha se sentido em algumas situações até frustrado, mas isso só é a recíproca do que você tem dado a Ele. Se você insistir um pouco mais, às vezes você separa um tempo para buscar a Deus. Ai, já falei tudo. Ai, que canseiro. Ai, não, me deu fome. Ai, eu lembrei que eu tenho que fazer isso. Você leva um tempo até a tua mente se aquietar. Você leva um tempo até você ali se concentrar. Ou até você se desligar. E aí você insiste um pouco mais. Ou então aí você se aproxima um pouco mais. E você para de deixar a tua mente divagando e você se concentra e foca nele, na pessoa dele. E aí você vai falando palavras de adoração. E você vai determinando atitudes de obediência dentro do teu coração. E você vai abrindo o teu coração a Ele. E aí você vai tendo aquela disponibilidade ali de se quebrantar. Então, à medida que você vai dando esses passos, Marquinhos, você pode vir em minha direção, bem devagarzinho. É isso que a lei da reciprocidade está dizendo. Então, eu vou me aproximando dele. Espera eu dar o primeiro passo, né? Porque nós já passamos da salvação. Aí eu vou insistindo, eu vou separando o tempo para estar com Deus. Eu vou me preocupando com o coração dele, eu vou me santificando. E eu vou jejuando para matar minha carne, né? E eu vou adorando a Ele, contemplando a sua beleza. Eu vou me dispondo. Pode vir, Marquinhos. Me dispondo. E eu vou me aproximando. Ele também vai sendo recíproco comigo. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se nós temos tido uma vida fria espiritualmente, ou se nós temos cultos um tanto frios, é porque nós precisamos se aproximar mais. É porque nós precisamos se achegar mais. Sabe, é tão gostoso quando tem alguém que você ama e aí você vai se achegando, né? A pessoa já fica feliz, porque a pessoa que te ama, você ama, vai se achegando. Aí a pessoa chega para te abraçar, o que você faz? Se você ama, você é recíproco e abraça também. Como tem estado teu coração nessa reciprocidade para com Deus? Nós vamos adorar ao Senhor, não dá tempo de fazer apelo, mas eu quero que você pense sobre isso. Se você tem se preocupado em deixar de ferir o coração dele, nós não obedecemos a Deus porque alguém está vendo. Nós não devemos obedecê-lo só por causa das consequências espirituais das trevas. Mas nós temos que obedecê-lo porque nós queremos agradar ao coração daquele que um dia nos tirou de um poço de lamaçal e lodo. Ele nos salvou, restaurou a nossa sorte, nos livra, nos guarda, nos protege. Nós devemos, no mínimo, querer agradar e corresponder ao coração dele. Mas isso depende da sensibilidade espiritual nossa. Agora não esqueça que quando você endurece o teu coração, é isso que você também vai receber. Feche os teus olhos aí, aonde você está. O nosso comportamento
nos levará a determinados resultados. Nosso comportamento pode determinar a intensidade do que nós vamos viver dentro daquilo que Deus determinou para nós. Não vai afetar a soberania dele. Os planos dele são os mesmos. Mas aquilo que nós vamos viver, a forma como nós vamos viver, resultados baseados no nosso comportamento. À medida que eu me aproximo em fé, que eu busco, os resultados são correspondentes. Quero que você lembre disso quando você passar um dia ignorando a existência dele. Comece a conversar com Deus nos teus momentos ali de atividades na sua casa, quando você estiver indo para o trabalho. Veja Deus em tudo, porque Ele está em tudo. E aproveite todos os momentos para se aproximar. E quando você tiver a oportunidade de adorá-lo, faça-o de todo o seu coração. Quando você tiver a oportunidade de separar um tempo para orar, insista um pouco mais. Rompa as barreiras. Talvez você tenha ali barreiras para você entrar na presença dEle. Rompa essas barreiras pelo desejo que você tem de estar mais perto dEle. Enquanto nós adoramos, eu queria que você orasse e falasse sobre essas coisas com Deus. Senhor, nós queremos corresponder a Ti, Pai. Nós queremos nos aproximar, Senhor, corresponder obedecendo a Tua palavra e os Teus decretos, Senhor. Nós queremos buscar agradar o Teu coração a cada dia. Queremos experimentar mais do que nós temos experimentado até hoje, Senhor. Nós queremos sair da inércia, muitas vezes, Pai, e dar passos em Tua direção. Muitas vezes nós questionamos aonde o Senhor está, mas nós sabemos que o Senhor está sempre no mesmo lugar onde esteve, no Seu trono. E nós aí, Senhor, nos lembramos que nós temos livre acesso até a Tua presença. E nós não queremos, Senhor, mais ignorar que nós temos esse acesso, mas nós queremos ir a Ti todos os dias. Queremos nos aproximar de Ti a cada dia mais. Queremos nos achegar a Ti, Senhor, e poder experimentar, Senhor, os resultados de estar cada vez mais próximo a Ti. Nós queremos aproveitar todas as oportunidades que nós temos que vão contribuir para nós nos aproximarmos de Ti. Nós queremos, Senhor, nos determinar a conhecer-Te através da palavra e nos aproximar de Ti através da leitura da Bíblia. Nós queremos nos determinar a separar tempo em oração, para assim nos aproximarmos de Ti e do Teu coração, Senhor. Nós queremos jejuar, Senhor, para vencer as nossas carnalidades e assim estarmos mais sensíveis para nos aproximarmos de Ti. Nós queremos manter o nosso devocional, Senhor, em dia, para que nós possamos ter esse aconchego todos os dias. Nós queremos experimentar, Senhor, o que é ser tratado diferente, porque nós correspondemos de maneira diferente. Nós não queremos andar egoístas, cuidando só das nossas coisas, Senhor. Nós queremos preocupar-se com as Tuas coisas. Nós queremos cuidar das Tuas coisas. Assim o Senhor cuida das nossas. Senhor, nós queremos vencer esse pensamento, Senhor, de que nós é que temos que sair executando as coisas, mas queremos Te pôr em primeiro lugar e Te buscar como prioridade e ver as coisas sendo acrescentadas à nossa vida. Nós não queremos, Senhor, ser religiosos, cumprindo, Senhor, rituais e achando que se eu vir ao culto ou se eu entregar uma oferta, isso, Senhor, vai
automaticamente, Senhor, resolver todas as coisas. Nós sabemos que a resposta de todas as coisas, a resposta de todas as coisas está na Tua presença. A resposta para os nossos problemas está em ouvir a Tua voz. A resposta daquilo que nós precisamos, a porta que nós precisamos que se abra, Senhor, ela está em nos aproximarmos de Ti, em estarmos diante de Ti, em ouvirmos a Tua voz. Senhor, está na Tua presença as respostas das quais nós precisamos. Senhor, o renovo, o refrigério, a cura, a direção, a solução está na Tua presença. Nós queremos a cada dia nos aproximar mais. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a vencer, Senhor, as barreiras da nossa alma, a preguiça, a indisposição, o interesse egoísta, e nos aproximarmos de Ti e nos achegarmos a Ti. Queremos nos achegar mais a Ti. Queremos experimentar o que não experimentamos até hoje, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento, Senhor. Pai, trabalha na nossa mente e no nosso coração. Desperta-nos, Senhor. Queremos nos preocupar com o Teu coração. Assim como o Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós queremos agradar o Teu coração com as mínimas atitudes e com as grandes atitudes também, Senhor. Nós queremos nos preocupar com o que o Senhor pensa, não com o que o nosso vizinho pensa, com o que o outro pensa. Queremos nos preocupar com o que o Senhor está pensando. Nós não queremos fazer algo, Senhor, ali distante das pessoas e achar que está tudo bem. Nós queremos, Senhor, se preocupar no que o Senhor está pensando com relação àquela atitude, àquela decisão, àquela resposta, com o nosso comportamento. Nos dá essa sensibilidade, Senhor. E eu peço a Ti que coloque esse desejo, Senhor. Esse desejo, Senhor, no coração de cada um de nós. O desejo de estarmos sensíveis e de nos aproximarmos, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus.